Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth. Benevolência na aflição. Ruth, capítulo 1, versículos 6 a 18. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo. Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte a me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Há alguns anos, a televisão brasileira exibiu um programa dominical, onde, em um dos quadros chamado De Volta para Minha Terra, o apresentador contava a história de pessoas que vieram do norte e nordeste do país para tentar a vida no sudeste e, após passarem por tragédias pessoais, desejavam voltar para a sua terra. Mas como não tinham condições financeiras para isso, ficavam em uma situação difícil, sem moradia e alimentação. Esse quadro retratava a realidade de muitos brasileiros que deixavam sua terra para tentar a vida em cidades como São Paulo, mas ao enfrentarem dificuldades, ficavam sem condições de voltar para o seu povo e para a sua família. O livro de Ruth conta-nos uma história semelhante de um certo Elimeleque que, devido à fome, saiu de sua cidade, Belém de Judá, com a sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilom, para Moabe. Ali eles ficaram por muitos anos, até que Elimeleque morreu. Então seus filhos casaram-se com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Contudo, ao passar algum tempo, os dois filhos também morreram, ficando Noemi e as suas duas noras desamparadas, uma vez que uma mulher dependia em tudo de seu marido e filhos para sobreviver naquela época. Sem esperança para si e sentindo-se abandonada por Deus, Noemi se dispôs a partir de Moabe de volta para sua terra, Belém de Judá. Entretanto, por mais que a dor e o sofrimento estivessem latentes, Noemi não estava sozinha. Os versículos que lemos nos contam que o cuidado e a benevolência de Deus estavam sobre a vida dessa pobre viúva. O versículo 6 mostra que Deus, depois de toda a tragédia em sua vida, Noemi se dispôs a voltar para a terra de Belém, uma vez que ouvira que a fome havia cessado por lá. A disposição de Noemi não deve ser entendida como no contexto em que entendemos hoje.
Para muitos, disposição trata-se de uma vibe positiva, um sentimento de empolgação e uma atitude de foco, excluindo todo o sentimento de tristeza e pesar. Contudo, o texto não nos mostra isso com relação à disposição de Noemi. Pelo contrário, mostra que ela estava amargurada, enlutada pela morte de seus 2 filhos e sentindo-se abandonada. A disposição deve ser compreendida como uma atitude de se levantar, depois de uma situação de tristeza ou calamidade, e seguir em frente, fazendo o que é certo apesar dos sentimentos. Noemi certamente compreendeu que a atitude correta era voltar para Belém, pois se havia alguma esperança para ela, essa não estaria em Moabe, mas junto do seu povo, junto do povo de Deus. Então, ela parte junto com as suas 2 noras, também viúvas e enlutadas. Mas será que haveria esperança para Orfa e Ruth em Belém? No meio do caminho, Noemi insta com as suas noras para que elas voltem para Moabe, onde elas teriam um futuro certo, ao contrário do que ela presumia em Belém, pois sendo elas moabitas, poderiam não ser bem recebidas pelos hebreus que ali viviam. Ao partir para Belém, o autor destaca este ponto de tensão entre Noemi e as suas 2 noras. As palavras de Noemi revelam um cuidado que ela tinha para com elas, bem como a gratidão pela fidelidade que as suas noras expressaram enquanto seus maridos eram vivos. Noemi pronunciou uma bênção sobre as moças. Disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. Essa benevolência é vista no hebraico pela palavra hesed, que significa lealdade, dedicação, compromisso. O teólogo e filósofo Gordon Clark afirma que hesed não é simplesmente uma atitude de emoção, é uma emoção que leva a uma atividade benéfica para com o destinatário. Noemi reconheceu que essas moças fizeram a ela, mas não poderia lhes assegurar um futuro na atual circunstância. Ao ouvirem essas palavras, suas noras muito se entristeceram e choraram em alta voz, insistindo com ela para que pudessem acompanhá-la. Nessa atitude, vê-se o amor que ambas tinham pela sua sogra. Mas Noemi não deixou ser dissuadida de seu propósito e apelou para um argumento retórico, dizendo que ela não poderia lhes dar filhos para que elas se casassem. Tampouco, ainda que gerasse, elas não os esperariam crescer para poderem se casar. Tendo em vista que a segurança da mulher estava no casamento, ela exortou suas noras a buscarem maridos que dessem a elas essa segurança na terra de Moabe. Com isso, Noemi não queria colocar um fardo sobre as moças que ela julgava ser somente dela, pois disse: porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Essas palavras revelam o sentimento de tristeza e abandono que Noemi sentia, de que ela perdera mais do que as suas 2 noras, e que, desamparada, não poderia dar nada mais a elas. Então, depois de ouvir essas palavras, Orfa se despede dela com mais choro e um beijo, porém a outra nora, Ruth, se apegou à sua sogra. Neste ponto, tem-se todo o clímax da cena. Após ter ouvido as palavras de sua sogra para que a deixasse, Ruth insiste em acompanhá-la, apegando-se a ela. Isto é, permanecendo ligada emocionalmente a Noemi. Ruth diferenciou-se de Orfa e fez o que era esperado, segundo a lógica de Noemi, pois amou-a. Não que Orfa tenha sido ruim ou não tenha amado Noemi, mas o amor de Ruth transcendia a norma. Ela persistiu em ficar com sua sogra mesmo que esta não quisesse. A atitude de Ruth causou outra exortação de Noemi. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Ao dizer essas palavras, Noemi estava apelando para que Ruth tivesse bom senso como Orfa, mostrando que Ruth não teria lugar em Judá, pois era moabita. Muitos acusam que Noemi cometeu um pecado grave ao dizer essas palavras, e especificamente ordenar que Ruth voltasse aos seus deuses.
Contudo, pode-se presumir que Ruth ainda não fazia parte da comunidade de Israel até aquele momento, antes de proferir o seu juramento. Por isso, não se pode considerar um pecado de Noemi mandá-la de volta para os seus deuses, ainda que essa atitude de Noemi estivesse muito errada. A resposta de Ruth, de forma excepcional, demonstra o amor que ela tinha por sua sogra. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth faz um juramento, colocando-se sob maldição, caso não procedesse como dissera. Ela se dispõe firmemente a se identificar com o Deus de Noemi, usando o nome de Yahvé. Nessas palavras, Robert Chisholm Jr., a estrutura do juramento de Ruth requer um exame mais apurado para que se aprecie o seu significado. A primeira parte do juramento descreve uma punição caso a promessa fosse quebrada, e a segunda parte do juramento apresenta a condição do juramento. Ou seja, Ruth está invocando sobre si uma maldição se ela quebrasse a promessa de que abandonaria Noemi. É possível parafrasear esta fórmula da seguinte maneira: o Senhor me punirá severamente se eu não cumprir o que eu estou dizendo. Ruth se colocou sob maldição, caso não cumprisse com as palavras que dissera Noemi. Ao ouvir e entender o que Ruth fizera, Noemi se silenciou, vendo que não poderia dissuadir sua nora de segui-la. O amor que Ruth demonstrou à sua sogra é um tipo do amor que Cristo demonstrou na cruz por nós, e é o amor com que devemos amar uns aos outros. Da mesma forma que Ruth se colocou sob uma maldição, se não procedesse conforme as palavras que dissera, Cristo se colocou sob a maldição da lei, cumprindo as exigências dela, a fim de nos salvar da ira de Deus. Esse é o amor que devemos demonstrar aos nossos irmãos. Hoje, o significado de amor denota um sentimento, uma paixão egoísta, divorciada de atitudes. Não se compreende o significado do amor sacrificial. Talvez seja esse o motivo de muitos relacionamentos de amizade, de família, de casamento desfazerem-se tão rapidamente. Quando uma pessoa já não satisfaz nossas expectativas, nós a abandonamos e buscamos outra para que cumpra então aquilo que desejamos. Ruth não tinha nenhuma obrigação legal para com a sua sogra. Ela fez tudo quanto pôde enquanto seu marido e seu sogro eram vivos. Tal como órfã, ela poderia voltar à sua família e encontrar ali o amparo que precisava. Mas seu amor levou-a a dedicar a sua vida à sua sogra. De que maneira nós enxergamos nossos relacionamentos? Qual é o amor que devotamos aos nossos irmãos? Especialmente aquelas que, como no caso de Noemi, não nos podem oferecer mais nada, que estão amarguradas, cheias de pesares, defeitos e pecados. Somos exortados pelo Senhor a amar uns aos outros, a dar a vida pelos nossos irmãos. Você tem amado dessa forma? Durante uma grande aflição, podemos não perceber, mas Deus está cuidando de nós, colocando pessoas que nos abençoam com sua lealdade e amor. Noemi não conseguia enxergar, mas Deus colocou Ruth na vida dela, para cuidar dela e amá-la verdadeiramente. Quem Deus tem colocado em sua vida e tem demonstrado esse amor para com você? Agradeça a Deus por essa pessoa e demonstre o carinho e amor com uma ligação, uma atitude de solidariedade. Que Deus o abençoe.